Olá pessoal, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui com você, podendo compartilhar mais um assunto importantíssimo do nosso cotidiano escolar. E na aula de hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de função do segundo grau, especificamente sobre o estudo dos sinais. E essa primeira aula aqui vai nortear o estudo das próximas aulas, das próximas funções. Por quê, professor? Porque é o seguinte, olha, o que significa estudar os sinais de uma função? Então, vamos aí pensar o seguinte, nós já aprendemos a construir, a esboçar, a construir os gráficos das funções com a concavidade para cima e para baixo, correto? Então aqui, essa já é provavelmente a sétima aula aí desse assunto, legal? Então, só revisando aqui, então, quando a função segundo grau, o A for positivo, a concavidade é para cima, e são as três situações, né? Ou vai tocar aqui duas vezes, quando o delta for maior que zero, ou vai tocar uma vez só o eixo Y, né? A curva vai tocar aqui uma vez aqui ou duas aqui quando o delta for igual a zero, e quando o delta for negativo, a curva, né, o vértice, ó, ele está acima do eixo das abscissas ali, correto? Então, como nós já aprendemos, essas são as três situações possíveis. É claro que os pontos em si, chamados zeros da função, o A e o B, que nós aprendemos, pode estar um para a esquerda, um para a direita, os dois para a esquerda do eixo X, certo? O importante é lembrar que aqui, ó, é o zero, aqui, né, pessoal, é o ponto aqui de intersecção dos eixos, correto? Bom, professor, tá legal. O que significa estudar o sinal? Estudar o sinal da função é você comparar o valor do y em função do x, certo? Tá aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, você vai responder três perguntas, tá? Olhando para esse gráfico aqui, qual o valor do x quando o y for igual a zero? Então, nesse caso aqui, ó, são os pontos A e B. Então, qual o valor de x quando o y for igual a zero? Que é o chamado zeros da função, né? Fica importante você lembrar aí, ó, que aqui são chamados zeros da função, né? Quais são os zeros da função? E nós já aprendemos isso aí, não é isso? Essa é a pergunta. Bom, professor, tá legal, o que mais? Bom, e aí, você vai olhar aqui pro gráfico e vai perguntar o seguinte, olha, daqui para cima, o y é maior que zero, certo? O y aqui é positivo, ó. O y aqui é positivo. Tá, quando isso acontece, qual é o valor do x? Então você vai perceber que essa parte aqui do gráfico está para cima, ó. E essa parte aqui do gráfico está para cima. Então, qual o valor de x quando acontece isso? Então você vai perceber aqui no gráfico, ó, que o x é menor do que o a, ou o x é maior que b, tá vendo? Tá legal, professor? Já entendi. E quando o y é negativo, que é essa parte aqui para baixo, dá uma olhada, pessoal, o y, ele é negativo, é menor que zero. Quando isso acontece? Nessa curvinha aqui, ó, tá vendo? Então, nesse pedacinho aqui, qual é o valor do x? O x está entre A e B. É isso que nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, tá legal? Tá legal. E aí, professor, depois nós vamos ver o seguinte, e quando o delta for igual a zero, quando toca uma vez só, você vai perceber que o y é positivo para cá, olha só, sempre, né? Exceto aqui nesse ponto, em que o x é igual a zero. Então aqui, ó, desculpa, o y é igual a zero. E qual é o valor de x? Aí é o zero da função. E aí vocês vão perceber, ó, que tudo isso aqui, em todos esses casos, exceto esse, o y é positivo, quer dizer, nós vamos ver aí depois o que acontece. Tá legal, professor? E nesse aqui de baixo, quando o delta for negativo, nós vamos ver o caso assim, tá? Nesse caso aqui, observe, o y daqui para cima, ó. Então nunca vai ter y negativo, então sempre o y vai ser positivo para qualquer valor de x. Então nós vamos ver aí um exemplo de cada, combinado? Então mãos à obra, vamos lá então. Professor, tá legal, o que eu tenho que fazer? Quero fazer tudo isso aqui? Não, você tem que saber duas coisinhas. Primeiro, olha aqui, ó. O A é igual a 1, certo, pessoal? Logo, a concavidade é para cima. Por quê, professor? Porque o A é maior do que zero. Olha só o que você tem que saber. O que mais, professor? Primeira coisa, calculo o delta. Então, o B é menos 6 e o C é 8. Então, vamos calcular o delta? Vamos lá? B ao quadrado, 36. Ó, 36 menos 4 vezes 1 vezes 8, 32. Então, o delta é igual a 4. Opa! Professor, tá legal. Se o delta é igual a 4, significa o quê? Significa que o meu gráfico, se você fosse desenhar, representar graficamente, o seu gráfico tocaria duas vezes, a curva tocaria duas vezes no eixo Y.
Isso é importante que você sabe. Então, vai ter quem? O ponto A e o ponto B. É exatamente esse caso aqui. Então, o que nós vamos fazer? Resolver o gráfico, desculpa, resolver a equação. Então, nós vamos fazer o quê? Calcular os zeros da função. Então, ó, x ao quadrado menos x mais 8 igual a zero. E resolvendo, então olha só, continua a equação de Bhaskara, menos b, que é 6, mais ou menos a raiz de 4, que é 2, dividido por 2, certo, pessoal? Então, quem vai ser o x' aqui? Então, vamos colocar aqui, ó, 6 menos 2, 4, dividido por 2, 2. E quem vai ser o x duas linhas? 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. Ah, então, aqui, ó, vou colocar o aqui para cima. Então, esse ponto aqui, ó, é o 2. E esse ponto aqui, o x é 4, certo? Certo. Que eu já tenho a primeira resposta. Quando que o y é igual a zero? Aí você responde, né? Quando ou para, tá? Ó, para x igual a 2 ou x igual a 4. Então, esses dois aqui são chamados zeros da função, só para lembrar, tá legal? Tá legal, professor? E agora, como é que eu vou responder essas perguntas aqui, ó? Quando que o y é maior que zero? Então, quando você olhar aqui, nesse pedaço do gráfico lá da função, né? Você vai olhar o seguinte, olha, essa parte aqui, o y está para cima do eixo, então o y é positivo. Tá, então essa parte aqui, se você quebrar aqui, ela vai cair aqui na retinha x. Então o que vai acontecer, ó? O x aqui, ó, é menor que 2. Já é uma resposta. Quando que o y vai ser menor que zero? Para x menor que 2 ou, olha só, por que ou? Porque esse pedaço do lado direito daqui, ó, se você cortar, ele vai cair para cá. Então para cá, ó, o 4 é menor que x, ou o x é menor que 4. Olha só. Então, ou x é menor que 2, ou o x é maior do que 4. Olha só, essa é a resposta. Professor, tá legal. E quando que o delta, quando que o y é menor que zero? Nesse pedacinho aqui, ó, vou fazer de outra cor, ó. Então, quando o x estiver entre, o x está aqui no meio, ó. Quando o x estiver entre o 2 e o 4, ó, que é esse pedaço aqui, se você cortar, vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Esse pedaço aqui, o x acompanha esse pedaço do y. Ah, então quando que o y é menor que zero? Ó, para quem? Para o x maior que 2 e x menor que 4. Por que aqui é e e aqui é ou? Porque é assim, ó. Vou pegar o número que está aqui no meio, para ficar mais fácil. Vou pegar o 3. Ó. O 3 na reta x, no eixo x, está entre 2 e 3. Então o 3 ele é maior que 2 e menor que 4. Então, mais ou menos assim, tá legal? Ok. E por que é ou? Porque se você pegar o 5 aqui, ó, o 5 ele é maior do que 4. Certo? Agora, se eu pegar aqui, ó, o 3, ou 1 aqui, por exemplo, o 1 é maior que 4, mas ele é menor que 2. Então, ou você pega um da esquerda, ou um da direita, certo? Por isso que é o ou aqui. Você pega um número menor que 2, ou maior que 4. Isso é legal, tá? Pra você saber. Então, isto que nós fizemos aqui significa estudar os sinais de uma função. É você responder o seguinte, quando que o y é igual a zero, quando toca lá, quando que o y é maior que zero, e quando que o y é menor que zero. Então, as respostas vêm aqui, o x em função do y. Quando que o y vai ser igual a zero? Quando o x for assim, assim. Quando que o x é menor que zero? Quando acontecer isso. É um pedaço dos gráficos que nós construímos, tá legal? Foi um prazer estar aqui com você. É sempre um prazer aí poder participar do seu crescimento intelectual. Continue curtindo a nossa página, comentando nossos vídeos, compartilhando, né, com seus amigos, para que muitas pessoas possam ter essas informações e perder o medo da matemática e se dar bem aí na vida e na escola, tá legal? Um beijo pra você, não perca a próxima aula aqui no Matemática Sem Cola, tá legal? Tchau!